Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Og Mandino, diretor da revista Sucesso Sem Limites, fez uma viagem pelos Estados Unidos divulgando a sua revista para aumentar-lhe a tiragem, uma vez que ele já contava com 4.000 leitores. E ele entendia que dispunha de 120.000 leitores que poderiam estar absorvendo o conteúdo da sua revista. E ele passou 30 dias fazendo essa turnê e volta à sua cidade natal, Chicago, e dá pressa em voltar ao seu escritório para dar continuidade ao seu trabalho que estava parado por conta da sua ausência temporária. Mas era uma manhã muito problemática, uma borrasca, uma nevasca assolara a cidade de Chicago. E de tal forma que para percorrer 26 milhas da sua casa ao escritório onde ele trabalhava, coisa que ele fazia em poucos minutos, ele demorou 3 horas no seu carro, deslizando sobre a neve na marcha primeira. Chega à frente do estacionamento, 100 metros do escritório, e teria que acionar uma máquina com uma moeda para elevar o braço como um portão fechando o estacionamento e logo em seguida estacionar o seu carro. Mas aí ele se lembrou que havia deixado em sua casa a galocha de cano comprido e por certo teria que colocar a perna na neve, molhando a sua calça até acima do joelho. Mas não tinha outra alternativa. Impulsionou a porta do automóvel, empurrando a neve, desce, pega a moeda, aciona a caixa, eleva-se a trave e quando ele volta para o automóvel para adentrá-lo ao estacionamento, a trave desce logo em seguida, não lhe possibilitando adentrar ao estacionamento. Não tinha outra alternativa, voltar e fazer tudo de novo. Colocar o pé na neve, molhar a calça mais uma vez, o seu sapato, as suas meias, acionar a caixa e voltar e colocar o automóvel para dentro do estacionamento. Mas ao fazê-lo, eis que novamente não deu certo. E logo ele percebeu que deveria haver um curto-circuito pela umidade naquela caixa, impossibilitando o seu enterro. Aí ele ficou pensando, o que fazer? Se eu deixar o automóvel aqui, certamente irão guinchá-lo. Adentrar o estacionamento, impossível. Voltar seria um caos. Mas aí ele começou a reflexionar e perceber que já não estava tão convicto daquilo que ele havia dito durante a sua turnê nos Estados Unidos. Porque ele teria colocado com ênfase que o caminho mais curto para o êxito bom é a flexibilidade e a perseverança. E ele já estava se questionando se não seria melhor, ao invés de ficar fazendo aquele trajeto para o trabalho, se não seria melhor ele ficar em casa, deixando aquela nevasca passar, para depois voltar ao trabalho. E quando ele estava pensando, através do movimento metronômico do limpador de para-brisas, ele divisa à sua frente um senhor alto, de idade avançada, com um capuz à semelhança de um militar, cabelos e barbas longas, tomados pela neve que caía, com um cachorro da raça Basset amarrada no punho esquerdo com um cordão de varal, jogando migalhas de pães aos pombos que voavam de um lugar para o outro. E aquilo lhe causou espécie, porque ele pensou, mas como pode um homem, numa manhã tão fria, estar ali jogando migalhas de pães aos pombos?
quando na verdade, nessa idade avançada, deveria estar em casa, protegido da neve. E foi quando ele percebeu que aquele homem veio na sua direção. E ele chega perto do automóvel, fala para abaixar o vidro, ele abaixa o vidro, e aquele senhor disse, no vozeirão, acione a máquina. Senhor, não deu certo, a máquina está com problema. Acione a máquina. As grandes realizações inicialmente parecem impossíveis, disse Carlyle, um historiador escocês. E aí ele pensou, meu Deus, aquele homem debaixo de uma neve, falando de filosofia, mas a voz era muito retumbante, parecia até que soava no seu interior e era uma voz de comando, aciona a máquina. E Og Mandino não teve alternativa, desceu, acionou a máquina e o portão se elevou. E aquele homem foi entrando debaixo do portão para segurá-lo, aquela trave metálica, e então ele disse assim, mas o senhor não vai suportar. Entenda, eu sou velho, mas não sou fraco. Por favor, adentre ao estacionamento. Og Mandino entra no carro, aciona, e o carro vai deslizando devagarzinho, consegue uma vaga lá no fundo do estacionamento e volta para agradecer aquele homem. Mas quando ele volta e procura por aquele senhor, ele havia desaparecido. Ele e o seu cão Basset. Então Og Mandino foi para o escritório pensando, meu Deus, mas não deu tanto tempo para esse homem desaparecer entre os carros estacionados um no outro lugar. Mas tudo bem, talvez ele estivesse em algum lugar que eu não consegui encontrá-lo. Outra época, quem sabe, haverei de agradecê-lo. O inverno passou, adentrou a primavera. Numa sexta-feira, à tarde, saindo do escritório, no sopé do prédio, ele encontra aquele homem, passeando com o cãozinho Basset, amarrado, a exemplo da primeira vez, com a cordinha de varal no seu pulso. E então ele se apresenta, olha senhor, eu sou Og Mandino, diretor da revista Sucesso Sem Limite, eu trabalho aqui perto, eu queria agradecê-lo por aquele ato caritativo que o senhor praticou comigo naquela manhã tão fria, quando eu já sei da história. Mas quero acrescentar, não precisa me agradecer. Aliás, eu tenho o prazer de cumprimentá-lo e dizer que meu nome é Simon Potter e posso dizer que daqui para frente o senhor deve contar comigo. Não me agradeça. Foi um simples dever de irmão. O que eu deveria fazer? Atendê-lo. O senhor precisava de mim, eu podia ajudá-lo e como o fiz, então está tudo certo. Mas sinto que o senhor está um pouco cansado. Vamos até meu apartamento. Toma um copo de vinho, depois o senhor vai embora para a sua casa. E Og Mandino queria ir embora, estava cansado, queria rever a família, queria se desfazer do trânsito daquela cidade, mas novamente aquela voz de comando, venha ao meu apartamento, tome um copo de vinho. E ele não teve como demover-se da ideia. E ele acompanha aquele senhor, sobe a escada, primeiro andar, segundo andar, chega na porta do apartamento, uma porta verde com escrita vermelha, apartamento 21. Então, Simon Potter convida Og Mandino e adentram o apartamento. E ele volta e diz ao convidado, não repare, eu moro sozinho com Lázaros, de tal forma que não sou muito afeito à arrumação, e de tal forma que aqui não tem mulher, e portanto eu lhe peço, não repare a bagunça. Mas o apartamento estava muito bem arrumado, não havia nada fora do lugar. E ele pergunta, mas Simon, Lázaros, seu cachorro tem um nome significativo? Por que razão? Não, é porque ele está mais dormindo do que acordado, muitas das vezes não sei se está morto ou se está vivo, então eu chamei de Lázaros. Então é meu amigo, meu companheiro. Mas fica à vontade, eu vou preparar um copo de vinho. E naquele momento então Og Mandino olha na parede, uma estante colocada com livros maravilhosos, livros famosíssimos, como César e Cristo, de Will Durant, A Imitação de Cristo, de Kempis, Fisiologia da Mente, de Fulton, O Corpo Humano, de Menninger, o Talmud, a Bíblia, Dom Quixote de Cervantes, e muitas outras obras maravilhosas.
E quando Simon volta, ele pergunta: pelo visto, o senhor gosta de ler? Sim, o que pode esperar de um velho, se não ler e recordar? É o que eu faço. Aliás, são os livros das mãos de Deus. Mas como assim, livros da mão de Deus? O senhor não é escritor? Sim, eu sou escritor. Aliás, já escrevi algumas obras. E o senhor não acha que nas suas obras tem as mãos de Deus? Sim, não, lógico que não. Eu as escrevi. Por quê? Você acha que teria que ter as mãos de Deus em cima das minhas obras? Senhor Og, eu gostaria de conhecê-las, porque todas as obras boas, quais sejam, têm as mãos de Deus. Depois de eu lê-las, eu poderia estar avaliando-as e dizer se tem as mãos de Deus ou não. Gostaria de conhecê-las. Mas, pelo visto, o senhor deve ser um escritor famoso, as suas obras são boas e ali tem as mãos de Deus. Mas por que o senhor se referiu às suas obras expostas na biblioteca como obras das mãos de Deus? Sim, porque graças a essas obras eu redigi um memorando e pude ajudar algumas pessoas. Mas a propósito, Sr. Simon, qual é a sua profissão? Eu sou apanhador de papéis. Mas como apanhador de papéis? Na época da recessão, na última grande guerra, haviam os apanhadores de papéis. Mas hoje os Estados Unidos está muito bem, as pessoas estão trabalhando, tem um mercado muito bom. Eu nem acho que o senhor tem a aparência de apanhador de papéis. Sim, Sr. Og, mas eu não estou me referindo aos papéis. Eu estou me referindo aos seres humanos abandonados pela sociedade, marginalizados ao ostracismo, caídos na sarjeta, com verdadeiros papéis humanos, jogados para lá pelo vento, destruídos pela água. É esses homens caídos que eu estou a apanhar. Mas quais são esses papéis humanos ao que o senhor faz referência? Sim, por exemplo, as pessoas deprimidas, as pessoas derrotadas, as pessoas desalentadas, as pessoas viciadas, as criaturas equivocadas. São essas pessoas que não acham razão para viver, não se acham importantes para a vida, não têm noção da importância que elas representam frente à criação divina e elas precisam da ajuda. E eu sou um dos apanhadores desses papéis. Mas quantas pessoas o senhor ajudou até hoje? Bom, eu ajudei 100 pessoas. Mas por que esse número redondo, 100 pessoas? Não, porque exatamente eu executei 100 memorandos através dessas obras. Mas como assim memorando? Não, porque quando a gente quer falar para um grupo, na indústria, numa instituição, nós não temos como falar com a pessoa tete a tete. Então nós precisamos falar através do memorando. E esse memorando é levado com a pessoa, ela vai estudá-lo, vai ver o que se trata, vai memorizar o conteúdo para absorver bem aquilo que nós devemos comunicar àquela criatura. E de tal forma que eu redigi uma carta, que eu chamo de memorando de Deus ao homem, e passei a essas criaturas que eu pude ajudar. E como eu fiz 100 memorandos, passei a 100 pessoas, realmente eu consegui resgatar 100 criaturas, 100 papéis humanos caídos na sarjeta. Mas você acha, Sr. Simon, que pode interferir na vida das pessoas dessa forma? Sim, eu considero isso um verdadeiro milagre. Mas como? Milagre não existe. Como não existe? Não existe. Por exemplo, como o senhor define milagre, Sr. Og Mandino? Sim, eu defino milagre como sendo contrariar uma lei. E nós não temos como contrariar uma lei. Lógico, o milagre não existe. Naquele momento, Simon pega um objeto que estava segurando alguns papéis em cima da mesa, contendo os papéis em cima da mesa, colocou a altura do olhar de Og Mandino e depois solta. E naquele momento,
para impedir que o objeto viesse ao chão, Og Mandino instintivamente segurou o objeto. E Simon disse para ele: o que você acabou de fazer? Sim, é lógico, eu acabei de sustentar o objeto para não cair ao chão e quebrar. Certamente o senhor iria perder o seu objeto. Mas o senhor acaba de fazer um milagre. Como um milagre? Lógico que não. Lógico. Esse objeto, quando ia ao chão, que lei a qual ele estava submetido? Sim, a lei da gravidade. Pois então, o senhor impediu que esse objeto fosse ao chão. Então o senhor contrariou uma lei, impedindo que ela viesse se concretizar. Então o senhor praticou o milagre. E é dessa forma que eu procurei trabalhar junto às pessoas, impedindo que elas viessem cair ao chão. Um verdadeiro milagre. Graças ao conteúdo deste memorando, que eu considero uma carta de Deus ao homem. Mas vamos tomar o vinho. Tomar o vinho, conversar um pouco mais, e depois Og Mandino foi para sua casa. Mas ficou meditando, quem seria aquele homem? Diferente, sábio, com um raciocínio rápido, com conceitos estereotipados, mas atendendo o raciocínio e a inteligência. Quem seria esse homem? E foi para casa pensando, já com vontade de voltar na outra semana para o seu escritório, para visitá-lo e continuar aquela conversa. E no final da semana, novamente, ele volta ao apartamento de Simon Potter, conversando longamente sobre a problemática da vida, sobre a sua experiência. E então Simon disse que era um senhor muito rico, morava no Oriente e tinha uma esposa e um filho, que depois eles se mudaram para a Europa e durante a guerra os seus bens foram sequestrados, o seu filho e a sua mulher foram mortos, e graças à ajuda de alguns amigos, ele se refugiara para os Estados Unidos. Trabalhou ali longamente, depois se aposentou. E aposentado que estava, sentia necessidade de fazer alguma coisa. E foi quando teve a ideia de ajudar as pessoas caídas, uma vez que quando ele adentrava o apartamento, tinha um bêbado caído na sarjeta. E ele pegou aquela criatura, levou para o seu apartamento, entregou o memorando, o assistiu longamente, ele se refez, era um escultor e até fez uma cruz e deu de presente a Simon, que ele ostentava no seu peito, primeiro presente que ele ganhou nessa caminhada de ajuda aos papéis caídos na sarjeta, e de tal forma que ele, na sequência da conversa, disse para Og Mandino que gostaria, inclusive, que Og Mandino inserisse esta carta numa das suas obras, uma vez que o seu trabalho já estava findado, e ele queria continuar a ajuda às criaturas de uma maneira mais holística, mais abrangente, e certamente o seu livro, sendo livro pelo mundo inteiro, poderia estar em contato com esta obra maravilhosa que poderia ajudar muita gente. Mas então pediu Og Mandino que eu fizesse. E ele disse: bom, eu gostaria de ler a sua carta, e se o conteúdo for bom, realmente eu irei colocar numa das minhas obras. Mas, senhor Og, com uma única condição. Primeiro, o senhor vai usar essa carta para a sua vida. O senhor vai lê-la 100 noites consecutivas. Vai aplicar o conteúdo na sua vida e depois vai inserir a carta na sua obra. De outra forma, não permito. Se a sua carta for boa, está fechado. Eu irei lê-la 100 noites, irei absorver o conteúdo, aplicar em minha vida e colocarei na minha obra. Então está acordado. Num certo dia, Og Mandino chega no seu escritório, encontra um pacote em cima da mesa. Ao senhor Og de Simon. Aí ele chama a secretária: Pat, por favor, o que o senhor deseja? Pat, quem trouxe esse pacote para mim? Senhor, não sei, aliás, não passou pelas minhas mãos. Mas como não? Só você tem a chave do meu escritório, além de mim. Senhor, não fui eu quem colocou o pacote aí. Mas como não foi? Tem que ser você.
senhor Og, o senhor anda muito cansado, o senhor deve ter pego esse pacote, colocou aí e esqueceu. É o senhor que trouxe, não fui eu, tenho certeza disso. Olha, eu estou velho, tenho escrevido muito, mas a bem da verdade, não fui eu quem trouxe o pacote. Chame o porteiro, por favor. Chamou o porteiro. O porteiro veio, Og perguntou para ele, senhor, alguém entrou aqui no prédio com estatura, definiu bem o amigo Simon? Não, senhor, não entrou ninguém aqui com essas características. Foi o senhor que colocou aqui. Senhor, mas como? Eu não tenho chave do seu escritório. Naquele momento, então, Og deu pressa a ir até o apartamento de Simon para verificar o que estava acontecendo. Então, chegou lá, subiu rapidamente as escadas, chegou à porta do apartamento 21, porta verde, escrita vermelha, bate a porta, surge uma senhora. Por favor, eu gostaria de falar com meu amigo Simon Potter. Senhor, aqui não mora ninguém com esse nome. Mas como não? Eu vim aqui tantas vezes. Senhor, o senhor está equivocado. Não, não estou. Não, por favor. E foi entrando para verificar o que estava acontecendo. E quando entrou no apartamento, o apartamento era totalmente diferente. Não era nada daquilo que ele estava acostumado a ver. E naquele momento a mulher falou rapidamente, Senhor, sai do meu apartamento, senão eu chamo a polícia. Ele saiu, mas minha senhora, a senhora não conhece um homem assim? Não conheço, o senhor deve estar tresnoitado, o senhor não está muito bem, por favor, vá para sua casa, não crie problemas para nós. Mas eu tenho que me informar, eu sei, eu estive aqui. Meu senhor, eu moro aqui há tantos anos, aqui o senhor não esteve. Mas naquele momento ele resolve bater no apartamento do lado, surge um senhor de cor, e ele pergunta, novamente por Simon Potter, olha, eu moro aqui há 11 anos, não conheço ninguém conforme o senhor descreveu, portanto, essa pessoa não existe. Aí ele volta para o escritório, não sabendo o que estava acontecendo, o pacote estava em cima da mesa, ele abre e tinha uma carta antecedendo o memorando de Deus, que dizia exatamente isso. Senhor Og, creio que não vamos nos encontrar mais, não tenho mais condição de estar na terra, vou partir, o senhor fica, não sei quem vai estar melhor, acredito que o senhor ficando, mas por favor, conforme nós havíamos combinado, está aí a carta de Deus ao homem, coloque-a nas suas obras para atender o mundo inteiro. Deixo um abraço fraterno e o meu agradecimento por estar convivendo com você durante longo tempo. Og Mandino pega aquela carta, leva para casa e vai estudá-la para ver o seu conteúdo, para verificar se realmente tinha tudo aquilo que Simon colocava como sendo uma carta importantíssima para resgatar as pessoas, conseguindo tirá-las do sopé, levando-as ao pedestal, da condição de papéis marginalizados pela comunidade, colocado numa condição de trabalho, inserido no contexto social, e passou a estudar a carta. E a carta, endereçada a pessoas caídas, chorosas, lastimosas, deprimidas, desalentadas, dizia exatamente assim: Deus dizendo ao homem: eu ouço a sua voz. Eu sei que você chora. E a sua voz atravessa a escuridão, ultrapassa as nuvens, mistura-se nas estrelas e chega até a mim nas trilhas de um raio de sol. Eu sei que você chora. Tem fundamento na sua maneira de ver. Mas eu sei também a solução e a trago. Portanto, fique tranquilo, meu filho, eu estarei ao seu lado. Certamente você chora porque o seu sonho de infância não se concretizaram. A sua ilusão da adolescência não aconteceu. E aquele sucesso que você esperava não veio exatamente pela sua imprudência. Mas fique tranquilo. Você também não se lembra daquilo que havíamos combinado quando você nasceu. Quando você estava no ventre da sua mãe, eu acariciei eternamente. Você não é uma proposta minha para a terra? E quando você nasceu, você chorou? Todos choram. Mas quando você parou de chorar, eu falei baixinho no seu ouvido:
Falei uma coisa muito importante, mas você não se lembra. Aliás, onde existe o ciúme, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, onde existe o desânimo, o desalento, onde existe a revolta, a mágoa, o ódio, onde essas feras habitam, não pode ter grandes recordações. Portanto, você não se lembra daquilo que eu falei no seu ouvido? Porque quando você nasceu, eu disse que você era a minha promessa à humanidade. Você iria levar a minha luz para dignificar o meu nome. Você seria o meu maior milagre. De tal forma que você não se lembra. E depois, você passou a olhar no espelho da água num lago e viu um deboche de gente. Olhou para ele, esse deboche olhou para você, espelhado na água. E era uma pessoa conhecida por você, como também é conhecido por mim. E essa pessoa já não tinha mais beleza nos gestos, já não tinha mais alento nos seus movimentos, já não tinha mais uma firmeza no andar, no translado. Era uma criatura equivocada. E nesse momento você percebeu que você não tinha mais razão para viver? A sua vida já não tinha mais sentido? E antes de analisar a razão disso, você quis incriminar alguém? E quem você encontrou para incriminar? Logo a mim. Você disse que você estava numa situação dessa por minha causa. Eu queria que você estivesse assim. E na verdade, meu filho, não. Eu criei você para ser feliz, para ser perfeito. Eu criei você para ostentar todas as benesses do meu reino. E lhe dei todas as chances e oportunidades. Eu aparatei com todas as condições. Se você quiser reflexionar um pouco, me acompanhe. Eu exijo que você saia dessa condição infeliz, de autocomiseração. Eu exijo, é uma exigência minha. Eu quero que você saia desse báratro, que você venha para a vida, como Lázaro saiu do túmulo, ressuscitado pelo meu filho. Eu exijo que você saia dessa vida que você criou, para uma vida que eu preparei para você. Que você abra as cortinas do palco. Até então você ensaiou, mas agora o espetáculo está aí. Todas as pessoas estão olhando você. Portanto, se prepare. Prepare o bolo. Acenda a vela. Vamos cantar parabéns. É o seu renascimento. Você vai sair para uma nova vida desse túmulo. Mas vamos analisar se realmente eu aparatei para isso. Porventura, você é débil mental? Não, eu coloquei no seu cérebro 150 bilhões de neurônios para você analisar, para você reflexionar, para você depreender, para você aplicar em sua vida. E se não bastasse para protegê-lo, eu coloquei 4 milhões de receptores à dor, para que você não sentisse dor, pudesse evadir-se de uma situação inóspita. Eu coloquei em você 500 mil corpúsculos sensíveis ao tato, 200 mil sensíveis à temperatura. Portanto, você está muito bem protegido. Por acaso você é cego? O sol nasce e se põe sem que você o veja? Não, eu coloquei 100 milhões de receptores nos seus olhos, para que você pudesse divisar a queda de uma folha de uma árvore, para que você pudesse divisar as ondas do mar beijando lentamente as areias da praia, para que você pudesse contemplar as estrelas, a lua, o sol, as cores do arco-íris. Portanto, meu filho, você pode enxergar, pode ver. Por acaso você é surdo? Não, eu coloquei 24 mil fibras nos seus ouvidos, para que você pudesse ouvir uma sinfonia de Beethoven, para que você pudesse ouvir o sorriso de uma criança, para que você pudesse ouvir a frase mais linda do mundo: eu te amo, meu filho. Por acaso o seu coração está doente? Não, o seu coração bate todos os dias, a cada minuto, todos os meses, bate o ano inteiro. Ele bate 36 bilhões de vezes no ano. Impulsiona
60 mil galões de sangue através de 60 mil milhas de artérias, veias e capilares, sem que você tenha nenhuma preocupação. Ele bate dia e noite para manter o milagre da vida. Por acaso você não respira? Não, eu coloquei 600 milhões de alvéolos no seu pulmão para que você possa respirar no ambiente mais conspurcado, retirando dali o oxigênio para que você possa viver. Por acaso você não se movimenta? Como a árvore que, mesmo submetida às intempéries, não arreda nem um milímetro do lugar, suportando todas as agressões da natureza? Não, você pode movimentar. Eu coloquei em você 500 músculos, 200 ossos, coloquei 7 milhas de fibras nervosas sincronicamente colocadas para que você pudesse movimentar, para que você pudesse espreguiçar, para que você pudesse sorrir, para que você pudesse falar, e falar trazendo alento para as criaturas caídas, o esclarecimento para as pessoas ignorantes, para que você pudesse aconselhar a pessoa equivocada, para que você pudesse dizer a alguém: eu te amo também. Por acaso o seu sangue está conspurcado? Não, o seu sangue é estéril. E para mantê-lo limpo, eu coloquei 22 trilhões de células. A cada segundo, 2 milhões de células são substituídas para manter a sua imunidade, a vida no seu interior, a oxigenação das suas células. E cada célula tem milhões de moléculas, e cada molécula tem um átomo que vibra a 10 milhões de vezes por segundo, para manter a energia do seu organismo. Portanto, meu filho, canta todas essas bênçãos. A sua pele, por acaso ela impede que você se aproxime de alguém? Não, a sua pele é perfeita. Ela se modifica todos os dias, ela se refaz. Qualquer metal, com o tempo, mais precioso que seja, ele se deteriora, ele acaba se desestruturando, mas a sua pele não. Basta apenas um pouquinho de água, sabão e um óleo para mantê-la perfeita, para que você possa receber nos seus braços o carinho de quem quer que seja. Portanto, você é uma criatura perfeitamente protegida por todos esses elementos, bastando apenas que você os utilize para que você seja pleno e feliz. Cante, portanto, essas bênçãos. E ademais, devo acrescentar um outro elemento importantíssimo. Você nunca parou para pensar que você é a criatura mais rara no universo? Em todo esse universo que eu criei, quando eu joguei você através das águas que vieram para a Terra, há 5 bilhões de anos atrás, eu coloquei você na Terra para ser único. Não tem nenhum elemento no universo semelhante a você. No ato de amor entre o seu pai e sua mãe, 400 milhões de espermatozoides foram jogados no ventre materno, e somente um conseguiu atingir o óvulo, que é necessário 2 milhões de óvulos para preencher uma casca de ervilha, e você conseguiu atingir, porque esse espermatozoide, em 400 milhões, foi você. E na combinação genética dos 23 cromossomos da sua célula com a célula feminina, eu poderia apenas ocupar a sua célula e a célula da sua mãe. Na multiplicação genética, na combinação que me aprovesse, eu poderia criar 300 trilhões de criaturas. E eu criei uma única criatura, que é você. Portanto, veja a sua raridade. Se nós pegarmos, por exemplo, um violinos de Stradivarius, um bronze de Degas, um quadro de Rembrandt, uma obra de Shakespeare, são obras famosíssimas. Por quê? Porque são raras. E porque os seus arquitetos foram famosíssimos. Agora veja você, só existe você no mundo. E quem o criou fui eu. Então veja, meu filho, o quanto você vale. Você nunca parou para pensar a importância que você tem para mim? O quanto eu sou importante para você? O quanto nós somos importantes um para o outro? Eu crio o mundo para você.
E eu preciso de você para manter o mundo em harmonia e em progresso. Agora veja, por que você está aí se denegrindo? Eu tenho capacidade para perdoar você tantas vezes quando necessárias forem, por que você não se perdoa? Se culpa por um ato infeliz, por uma atitude que não correspondeu à minha expectativa e muito menos à sua? Levanta, meu filho, dê a volta por cima. Você talvez devesse ouvir a mensagem de todos aqueles profetas que eu mandei na terra para lhe dizer que eu criei você como uma divindade. Você é meu exemplo, criado à minha semelhança, para ser dignificado e ser puro, ser perfeito e merecer o meu reino que eu preparei para você? E quando o meu filho esteve na terra, então ele deu mais uma mensagem para você ser feliz. Quando alguém convidar-te a caminhar uma milha, caminhes duas. Portanto, meu filho, caminhe a segunda milha. Certamente depois da segunda virá a terceira, virá a quarta, e de milha em milha você vai atingir o seu objetivo, que é a sua perfeição, que é a sua felicidade plena. Então caminhe. Medíocre é o trabalhador do salário. Muitas pessoas, meu filho, trabalham apenas para justificar o salário. E às vezes até se sentem injustiçadas, porque não são pagas regiamente pelo seu feito, mas para mim você trabalha 24 horas. Tudo que você fizer, por mais que você não seja pago regiamente pelos seus devedores, eu o pagarei. Com juro e correção monetária, eu pagarei regiamente tudo que você fizer para mim. Portanto, nada que você fizer passará incólume, passará em branco, sem que eu pague regiamente o seu trabalho. Então trabalhe, meu filho, deixe de ser medíocre, faça alguma coisa, se justifique. Você está na terra para trabalhar e executar o seu plano de evolução espiritual. Não se deixe a lamúrias que não leva à resolução do seu processo evolutivo. Faça alguma coisa. E ainda mais, eu dei a você uma outra coisa importantíssima, que é o poder de escolha, que eu não dei nem aos meus anjos, porque os anjos não podem escolher o erro e você pode errar. Eu dei a você o poder de escolha, sabe escolher. Escolha amar ao invés de odiar. Escolha sorrir ao invés de chorar. Escolha agradecer ao invés de blasfemar. Resolva, meu filho, viver ao invés de morrer. Trabalhar ao invés de ficar na ociosidade. E assuma a responsabilidade ao invés de transferir a responsabilidade para outro. Portanto, meu filho, cante todas essas bênçãos. Tudo que eu lhe dei. Caminhe mais uma milha. Use bem o seu livre-arbítrio. E no final, eu exijo que você execute o seu plano de ação. Escolha o melhor. E eu devo dizer que você deve escolher amar sempre. Amar a você, amar o seu próximo e amar a mim. E em sendo assim, eu posso afirmar que você continua sendo para mim o maior milagre do mundo. Acredite em você, acredite em mim, vamos trabalhar e lograremos o benefício dos nossos objetivos. A carta encerra assim. Poderia parar aqui, já teria me justificado e vocês já teriam entendido o conteúdo da carta. Certamente, nesses poucos minutos, eu não poderia retratar todo o seu conteúdo. Og Mandino colocou essa carta num livro maravilhoso chamado O Maior Milagre do Mundo, que nós todos devemos ler todos os dias. E se passarmos a ler essa carta inserida nesse livro, certamente haveremos de agir com alegria, com ânimo, com denodo, com coragem, com perspicácia, com luminosidade, com entendimento, justificando a nossa estada na terra. Mas ainda quero, nesses últimos instantes, tirar algumas conclusões dessa história. A primeira delas é da importância da jovialidade. Simon Potter era um velho. Eu até diria, um idoso, mas não se sentia velho. Porque idoso é o que tem idade, velho é o que se sente. Então muitas pessoas jovens são velhas, porque se sentem. E muitas pessoas idosas são jovens, porque se sentem. Então nós não devemos nunca vestir essa camisa da velhice. Por mais idosos que sejamos, vamos sentir a jovialidade que existe em nós e vamos partir para um ideal. Porque o homem precisa de ideal. Ele não pode se entregar à morte.
Diz Kierkegaard que o homem deve ter 100 ideais. O tempo suficiente para ele não cumpri-los. E, portanto, viver 100 anos. Porque nesses 100 anos ele não vai cumpri-los todos. Então, se nós ensejarmos 100 ideais, teremos motivo para estarmos trabalhando para concretizá-los. Ideais do bem, do amor ao próximo. Mas para isso nós precisamos entender. E para entender nós precisamos estudar. Praticar o ato da leitura. Como é importante nós lermos, depreendermos, despertarmos a nossa consciência. Dizia minha mãe, com 9 meses de escola, que a criatura precisa ler, nem que seja um jornal caído no chão, porque ali vai aprender alguma coisa. Temos o Clube do Livro, que está aí para ser lido. Temos a biblioteca com livros para serem emprestados. Nós temos a livraria para vender os livros. Nós temos cursos para serem feitos. Nós temos estudos realizados no centro. Por que cultivarmos a nossa ignorância? Precisamos despertar a nossa consciência através do aprendizado. Portanto, precisamos ler. Obras maravilhosas que a doutrina espírita nos legou. O Chico escreveu 412 obras. Mais 2 publicadas depois do seu desencarne. 414 obras. Cada uma mais fantástica do que a outra. E agora o Bacelli vem continuando a escrever, revelando muitas coisas fantásticas do mundo espiritual. Então, a importância de nós estarmos lendo. Uma outra coisa, a importância da disciplina. Qual de nós estaríamos distribuindo pães aos pombos numa noite, numa manhã tão fria, onde a neve caía, envolvendo Simon Potter? Qual de nós? Estava ele disciplinarmente ali distribuindo pães aos pombos, porque entendia que os pombos também tinham que comer, mesmo naquela manhã tão fria, e principalmente depois de ter passado uma noite sem comer, enfrentando as atrocidades da temperatura que estava acontecendo naquela cidade. Disciplinarmente ele estava ali praticando o seu ato caritativo. Nós não somos disciplinados. Sempre estamos arrumando uma desculpazinha. Ah, não dá para ajudar no brechó, viu, Dorival? Porque esse final de semana eu tenho tanta coisa para fazer. E eu tenho que descansar, aliás, ninguém é de ferro. E no centro, terça-feira, não, hoje tem um programa melhor para fazer. Ler todo mês um livro? Ah, não, isso é muito enfadonho. Ninguém é de ferro para estar lendo um livro todo mês. Então a disciplina, nós não conseguimos nos disciplinar para irmos ao centro toda semana, para ajudarmos as pessoas que precisam de nós, para lermos obras que vão despertar nossa consciência e muitas outras obras que nós deveríamos realizar, nós não nos colocamos diante delas com disciplina. Começamos, um pouquinho depois nós deixamos. Algum tempo atrás veio uma mocinha e disse assim: fui aplaudida de pé, Aguinaldo, num asilo. E eu perguntei: nossa, você está com a bola toda. Por quê? Pois então, essa pergunta eu fiz às pessoas que me aplaudiram. Por que vocês estão me aplaudindo? Porque, minha filha, você veio aqui sábado passado e falou que voltaria no sábado vindouro, e hoje é o sábado e você está aqui. Então eu estou te aplaudindo, porque você disse que viria e veio. Porque muitas pessoas vêm no asilo uma vez, vêm 2 e não voltam mais. Coloca a criatura no asilo, na condição de um parente, e não volta mais. Eu estive ontem em Itapajipe, no asilo que nós temos lá, e um moço chamado Maurício está dando muito trabalho. Sabe qual que é a reclamação dele? Está perturbado mentalmente, porque a família o colocou lá e nunca mais voltou. Onde estão meus parentes? Quando coloca lá, diz: não, eu volto, sábado que vem. Nunca mais voltou. E assim somos nós. Nós fazemos iniciativas, mas disciplina mesmo para cumprir o programa, nós não temos. Essa casa foi realizada em cima de disciplina. Está existindo em cima de disciplina. E quando nós nos incomodamos através dos petitórios, porque às vezes, não, meu Deus, nunca vi pessoal que pede tanto. É porque essa casa não vai viver assim, por conta das benesses divinas, sem o nosso trabalho. Aqui tem luz, aqui tem computador funcionando, aqui tem imposto para pagar,
aqui tem doações que nós fazemos, isso custa dinheiro. E em cima de trabalho nosso, e meia dúzia que trabalham aqui não dão conta, é necessária a participação de todos. Então nós precisamos nos integrar com a causa que não é do Francisco de Assis, é de Jesus. E nós somos todos peças integrantes desse contexto. Então quando nós pedimos a vocês, é com o carinho que nós temos pela participação de vocês, dando aso, permissão a que vocês participem conosco. E essa obra é do Cristo, portanto é nossa. E se nós fazemos qualquer trabalho aqui, não é mérito nosso, é mérito de todos que estão aqui e que ajudam de alguma forma. E nós agradecemos de coração toda a participação que todos têm tido nesse contexto. Agora, lembramos da fraternidade de Simon Potter. Naquela manhã tão fria, distribuindo os pães aos pombos, ele percebeu que Og Mandino estava em dificuldade, não questionou quem era quem, foi lá e ajudou. Não perguntou se aquele portão ia arrebentá-lo, ele entrou debaixo e sustentou, para que pudesse concretizar aquele objetivo. E ademais, deu continuidade, quando ele terminou a sua profissão, muita gente está com vontade de aposentar para não fazer nada, ele depois de aposentado, ainda foi desenvolver um ideal. A pessoa depois de aposentada, segundo André Luiz, deve dar 8 horas de trabalho para Jesus na semana, distribuídas 1 hora por dia, no final da semana acrescenta-se algumas horas, ou 2 horas por dia, ou 8 horas num dia, mas 8 horas por semana, depois de aposentado, trabalhar para Jesus. É a maneira de fazer nosso alforje de volta. Nós estamos trabalhando para nós mesmos, como disse Deus na carta ao homem. Eu pagarei regiamente o trabalho de vocês, pode fazer, eu restituirei em juro e correção monetária. Então a importância da fraternidade, do auxílio ao próximo, desse ideal maior. Quero terminar dizendo que talvez um dos sentimentos piores que existem é o sentimento da arrogância. A pessoa arrogar a si o direito que não lhe é devido. Quando nós reclamamos para Deus, nós estamos sendo arrogantes. Porque nós temos muito acima do que nós merecemos. Deus é misericordioso e pródigo. Quando nós dizemos, meu Deus, nós já estamos falando uma absurdidade. É um impropério, é uma blasfêmia. Porque Deus está sendo misericordioso conosco. Então, antes de nos sentirmos orgulhosos, no nosso egoísmo, com arrogância de acharmos que nós não estamos sendo atendidos, que nós façamos uma reflexão e percebamos que nós estamos sendo agraciados pela misericórdia do Pai, nos colocando numa condição apropriada para o nosso progresso espiritual. E se a condição é limitada, é para nós progredirmos. E ninguém aprende nada com coisa fácil. Quanto mais difícil, melhor. É um desafio. E o sentimento maior é o amor. Mas tem um outro que não perde para ele, que é o sentimento da gratidão. A pessoa que agradece, ela ama. Ela é estuante. Ela é alegre. Ela é feliz. Ela é contagiante. Ela é envolvente. Ela é aliciadora. A pessoa que vive num estado de graça, agradecendo sempre, é uma pessoa diferenciada. Não tem tempo ruim para ela. Outro dia eu falava em Fernandópolis, não sobre esse tema, mas uma pessoa falando da importância da gratidão, eu disse para ela, nós deveríamos levantar todos os dias com a primeira proposta do dia de agradecer a Deus. Por estarmos vivos. Quantas pessoas querem reencarnar? Nós estamos reencarnados. Quantas pessoas desencarnam na noite? Nós estamos vivos. Quantas pessoas não têm para onde ir porque não sabem onde vão trabalhar? Nós temos o nosso trabalho. Quantas pessoas não sabem como vão conseguir o sustento para casa e nós temos a condição do trabalho, da nossa aplicação e trazer o necessário para atender às necessidades da nossa família? E ainda mais, levantamos e respiramos um ar que nem sabemos de onde ele vem, gratuitamente para nos dar o alento da vida. E quando nós saímos, deixamos na retaguarda uma família, que certamente está nos esperando depois, quando chegarmos ao final da nossa faina diária. Então nós deveríamos agradecer. E em pensando assim, vamos colocar: obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos
e por tudo de que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam sob o teto anil, pelas tuas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, que veem o céu, a terra e o mar. Olhos que contemplam a beleza e se iluminam de amor diante do majestoso festival de cor da generosa natureza. E aqueles que perderam a visão, deixa-me por eles rogar ao teu nobre coração, porque eu sei que depois dessa vida, após a lida, voltarão a enxergar com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor e na lida, o gemido do vento no galho do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro, a voz longínqua do cancioneiro. E aqueles que não podem escutar, deixa-me por eles orar, porque eu sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que admoesta, pela voz que esclarece, pela voz que ensina, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Quantos que vivem na fazia, que não cantam nem de noite nem de dia? Deixa-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino um dia o teu nome voltarão a promulgar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, alavanca da ação, do progresso e da redenção. Mas eu te agradeço também pelas mãos que fazem ternura, pelas mãos que socorrem na amargura, pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que trabalham o solo, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas. Quando mãos que figuram nesses traços, como estrelas fugindo em meus braços. Obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam a marchar, erectos, firmes, humildes sem reclamar. Quantos vivem estrupiados, trôpicos, aleijados, nessa expiação, por ilusão de outra encarnação? Deixa-me por eles orar, porque eu sei que em teu reino outros braços virão afagar, e em transportes sublimes virão a bailar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória e escola de amor. Mas se eu não tiver um teto amigo para me confortar, um abrigo para me aconchegar, direi ainda obrigado, Senhor. Obrigado porque eu nasci, obrigado porque eu te conheci, obrigado porque eu estou aqui, e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor.